Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Alguém diz, né? Saúde, é saúde, né? Glória a Jesus, amém. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Tem filho de Deus na casa já? Tem filho na casa? Tem. Tem filha? Aleluia. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu estou feliz com Jesus. Oh, glória. É muito bom, né, não, gente? Tá envolvido num negócio que o céu tá assim. Não é bom, hein? Hã? Se você é escravo é porque você não encontrou filho ainda. Mas quando o filho se revela, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Doidinho. Aí o cão fica doidinho. Você tá com medo? Tá com medo? Tem gente assustada aqui ainda. Tá com medo? Tira o medo. Vamos lá, nós vamos entregar. Jesus é bom. Oh, como eu amo Jesus, amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Eu vou pegar aqui do 12, nós vamos até o 15, amém? Romanos 8, do aleluia, 12 ao 15, amém? Fica ligado, Jesus vai falar, eu posso continuar falando, eu sinto a graça. Eu pensei que não ia pregar hoje não. Disse, Deus, eu tenho que chegar ali. Mas eu já senti que Ele passou por aqui, visitou o corpo do servo, já tirou o mal e o servo está aqui. Aleluia, glória. Romanos 8, 12 adiante, a epígrafe do texto vai dizer: filhos de Deus, de maneira que irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo estes são filhos, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pode tomar o assento dizendo que Jesus é bom. Oh, glória. Jesus é bom. Eu não tenho o costume de dizer isso não, mas hoje eu vou dizer para vocês, se terminasse eu já ia embora. Mas como Deus não dispensa ninguém sem palavra, né? Hein? Nós fala, se terminasse eu já ia embora em paz, dizendo, recebi. É tão bom quando a reunião, irmão, ela é realizada e o propósito da reunião é alcançado. E
o propósito da reunião aqui não foi nós vir dar glória a nós mesmos, mas dar glória àquele que merece glória. E eu quero hoje externar a minha gratidão em poder estar aqui, nesta casa de oração. O pastor ali foi bem feliz em me recordar, né? Embora a mente do servo é uma benção, e o servo pise tantas terras pela terra, e ele disse: eu acho que você já veio aqui. Ele lembrou, quando ele disse da irmã Jô, ele disse: então eu já vim. E eu quero aqui externar minha gratidão ao pastor por nos confiar, trazer a palavra, nos confiar a tribuna do ministério. Pastor Sebastião, que Deus continue abençoando. Nosso amado irmão Marcos, que de prontidão entrou em contato e deu certo. Quando ele perguntou se estava livre, eu falei: estou livre. E prove a Deus nós estamos aqui, amém. Meu irmão e amigo Wellington, minha irmã e amiga Érica. Cadê o vazinha? Está por ali. Glória a Jesus. Olha, sou uma família que eu tenho um grande apreço, uma grande estima por esse casal. Olha, a princesinha está ali. Jesus é bom. Quando ele faz a promessa, ele cumpre, amém. E são um casal que eu tenho uma comunhão muito grande. E vendo ele aqui dando lugar, eu falei: eita, deixasse ele pregar, ou deixava ele pregar, que estava na bênção. Deus abençoe meu irmão e amigo pastor José Neto, pastor presidente da Assembleia de Deus da DEMAD. Me dá uma honra, não é sempre, mas quando Deus me dá essa honra, né, de ser tá compartilhando, né, numa ministração, ser acompanhado por um homem de Deus como este homem, eu fico feliz. Está aí conosco meu irmão e amigo pastor José Neto. E que Deus abençoe o ministério, né, que os filhos de Deus, eu não sei se foi só um tema para hoje, mas é o nome do grupo? Filhos de Deus? Não? Eu gostei. Se eu tiver um grupo na igreja um dia, eu vou colocar Filhos de Deus. 34º Congresso de Jovens, Filhos de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, né, a igreja evangélica pentecostal. Creio na... Eu também creio. Para quem não conhece o irmão Leandro, somos ali de Guarulhos, tá? Ixi, já andei tanto por essa terra. Mas hoje eu estou ali em Guarulhos, Jesus é bom. E residindo na Vida Nova Cumbica, fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 49 da congregação do Terra Boa. Amém. Mas enfim, vamos aqui. Eu estou feliz, irmãos. Você está feliz? Você precisa entender que toda reunião que Deus prepara para estarmos, toda reunião, seja ela qual for, Deus prepara para que nós possamos ser conscientizados pelos céus. Há um compromisso aqui. Eu fiquei feliz por isso. Há muitos temas, há muitos rótulos que no decorrer da vida, da jornada, em muitas reuniões, nós somos conscientizados, né? E hoje os céus nos conscientizam acerca de algo tão glorioso. Quando foi me passado esse tema, eu fiquei feliz. Porque quando nós partimos do Evangelho para as epístolas, é a coisa mais profunda e gloriosa que, como igreja, precisamos tratar. Olha que forte, filhos de Deus. Irmão, carregar esse nome, com certeza é o tudo que o Pai queria que o homem entendesse. O homem precisava conhecer isso. E é interessante que essa conscientização de filhos de Deus, ela não é transmitida por homens como Adão, que foi o primeiro homem que Deus, por sua vez, ao olhar para a terra, trabalhar na terra, e a obra perfeita que vai sair das mãos de Deus, não que a criação não foi obra perfeita, mas a mais perfeita está no homem. Porque tudo que você olha
do céu à terra que você contempla foi no haja. Mas quando ele vai pensar na obra chamada homem, ele não vai dizer haja. Ele vai pegar o barro, vai modelar, vai trabalhar para surgir o que ele queria que surgisse. E Adão não traz essa mensagem. Homens que Deus levantou como Noé também não traz essa mensagem. Como Deus levantou também Abraão, também não traz essa mensagem. Moisés, que foi um grande líder, também não traz essa mensagem. E muitos profetas, como Isaías, Jeremias, não traz. Mas o Pai, especificamente, prepara alguém para falar com propriedade acerca disso. E que nós, homens, criatura, obras da mão de Deus, precisa se conscientizar e reconhecer a sua origem. Aleluia. Quando Paulo vai falar com isso, ele vai falar com profundidade, porque o Espírito que está sobre ele não é um espírito, como ele já disse, não é um espírito de escravidão, mas a própria pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele também vai trazer a mesma mensagem que o próprio Filho transmite ao homem. Foi lido aqui no Evangelho de Mateus, quando os discípulos queriam aprender a orar, mas os discípulos ainda não se conheciam, porque todo homem que antes de Jesus orava, sempre lembrava do Deus de Abraão, lembrava do Deus de Isaac, lembrava do Deus de Jacó, lembrava de um Senhor. Mas agora, o Filho, quando vem trazendo algo íntimo para o homem e conscientizando o homem. Porque se os apóstolos, aleluia, melhor dizendo, os discípulos, estavam desejosos de aprender a orar, eles precisavam, antes de orar, se identificar e saber a quem orava. Porque havia, não só havia, quando eu digo havia, porque eu estou falando do tempo atrás, quando Jesus estava ensinando, mas quando eu digo estou falando do presente, de hoje, de agora, mas nos dias que Jesus estava ensinando, havia um Senhor que ainda há, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda. Mas havia um Deus nos dias em que Jesus estava em seu ministério terreno, que queria que o homem entendesse isso, e ele queria ouvir essa oração. E ele não queria ouvir uma criatura que não entendia quem ele era. Ele não queria ouvir uma criatura que só sabia falar-se de um Deus Senhor, falar de um Deus que criou tudo, mas ele queria algo mais íntimo. Por isso que quando o filho agora vai orar, o filho tem autoridade não só para ensinar na oração, mas o filho também tem a autoridade para transferir, para transmitir, para dar acesso ao homem. E os discípulos estão pedindo ensina, como já foi dito aqui. Mas antes de aprender a orar, eu preciso saber com quem eu estou falando, eu preciso acessar isso. Aleluia, eu preciso receber isso. E ele vem e diz: mas quando orares, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no... Só ele trouxe esta mensagem. Pai nosso que está nos... Esse acesso, ele não é liberado por homens que Deus levantou na fé, mas é liberado por alguém que tinha, Wellington, essa capacidade, essa autonomia para fazer isso. Ele diz: agora vocês não vão fazer a oração de Elias, que Elias orou lá no Monte Carmelo, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vocês vão falar: Pai. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tem gente fazendo a oração do Pai, mas você é filho. Deus só pode atender como Pai aquele que é filho dele.
Nós só vamos reconhecer Deus como Pai se nós tivermos essa identidade, tivermos conosco essa autonomia, essa autoridade. E quem é que nos dá isso? Nem João Batista nos deu o direito disso, amém? Olha o que vai dizer no Evangelho de João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número, aleluia, 10 adiante. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Você entende quem é que te dá essa autoridade? Quem é que te dá esse acesso? Quem é que te dá essa autonomia? Você não é filho de Deus por causa de Abraão, embora foi um grande homem, o pai na fé. Você não é filho de Deus por causa, aleluia, de Elias, embora foi um grande profeta que Deus levantou. Você não é filho de Deus por causa de Moisés, embora foi um grande líder que Deus levantou para ser representante da nação de Israel. Você não é filho de Deus por causa de Jacó, embora foi ele quem Deus escolheu, da onde teve as 12 tribos, das 12 tribos a qual se forma uma nação chamada Israel. Não, você é filho de Deus, porque o próprio Filho de Deus, diz a palavra, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder. Você só pode ter esse poder se você receber aquele que te dá esse poder. Aleluia, glória a Jesus. Não, já foi dito aqui que Deus não tem negócio com bastardo. Diante de Deus, ou você é filho legítimo ou você não é filho legítimo. Você precisa entender que quem te dá essa autonomia não é Pedro, nem Tiago, nem Maria e nem João, mas diz a palavra, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder, deu-lhe o poder, deu-lhe o poder. Você já tem esse acesso. E como foi bom, filho, vir para nos libertar de costumes da antiguidade, aonde pessoas queriam ser os maiorais e eles recebiam conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus parava neles ali. Teve pessoas que recebeu tanta unção de Deus que o que Deus fez por intermédio dele não pode mais fazer por ninguém. Mas agora, por intermédio do Filho, irmão, nós entendemos que agora o acesso está liberado. Você precisa entender como é que Deus está falando com você nesse dia de hoje. Dá para ter rótulo e não ser filho de Deus, dá para ter títulos e não ser filho de Deus, dá para ter status e não ser filho de Deus, dá. Não vem para cá achando porque você tem uma boa faculdade, porque você fala bem, porque você expressa bem, por isso eu sou filho de Deus. Não vem para cá achando porque eu dou uma boa oferta, eu dou um bom dízimo, por isso eu sou filho de Deus também. Não vem para cá, eu cumpro os mandamentos igual aquele moço que chegou diante do mestre e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí veio Jesus e disse: conheces o mandamento? E começou a recitar para ele: não matarás, não adulterarás, não roubarás. E ele disse: desde a minha mocidade eu tenho exercido, eu tenho cumprido, mas isso ainda não te dá o direito de ser filho de Deus, porque o que nos dá o direito do filho, aleluia, de ser filho não está na lei. O que nos dá o direito de ser filho está na graça. O que, aleluia, glória a Jesus, é pela graça, porque diz a palavra, glória a Jesus, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, esse o revelou. Não é a lei. Tem gente se baseando na lei, eu não tenho nada contra isso, porque a lei está lá para eles, mas quem está na graça hoje não precisa vir debaixo da lei, mas vem no nome do Filho, porque quem recebe o Filho, o céu automaticamente já registra. É por isso que quando você recebe o nome, aleluia, que é sobre todo o nome, quando você recebe o Filho, que é sobre todos, agora a situação vai mudar, porque alguém poderia te ter como mal influência no mundo, alguém poderia te ter como uma pessoa perigosa no mundo,
Mas quem recebe o Filho deixa de ser escravo, deixa de ser alguém aprisionado e passa a ser liberto nele. E hoje Deus te chama de pai, porque você é filho. Precisamos nos portar como tal. Se não entendermos isso aqui, nós não vamos usufruir do que o Pai tem para nos dar. E o que o Pai tem para nos envolver está muito mais além do que o que nós estamos desejando, amém? Tem gente que já acessou muitas coisas, mas até agora não entende o que é o céu. Não entende as coisas espirituais. O porquê que ainda está travado. O porquê que ainda está fechado. Você já parou para analisar? Que tem gente que quer entender essa profundidade de Deus, mas ele ainda não entendeu que se ele não abraçar aquele que Deus enviou, ele não pode entrar nessa profundidade. E Paulo, ele começa a instruir os amados irmãos, porque haja vista que havia uma igreja em Roma, igreja essa que antes de ser quem era, ela estava sob a escravidão. E uma coisa imperava na vida do homem: a carne. Segura aí, vai apertar, mas é para melhorar, viu? Amém. Vem para cá não, que essa carne hoje nós vamos colocar ela na brasa. Filho de Deus não é carnal, é espírito. Segura aí, vamos entender. Você vai entender que você não está sem juízo. Não dá para dizer que é filho de Deus tendo identidade, características terrenas. Você olha para ele e para ela só vê a terra. É carne. Paulo chega e conta os irmãos e vê que o negócio ali não estava muito bom, até porque está em Roma, e estar em Roma naquele período ali não era muito fácil não. Quando Jesus chega, e aí quando Jesus é apresentado, irmão, não tem negócio terreno. Aí o filho não veio aqui para se satisfazer a carne, o filho não veio aqui para nos deixar ligado aqui, porque quando o filho chegou, o filho encontrou uma raça humana caída, defasada, destruída, e o filho veio para regenerar, o filho veio para tirar da carne e entregar para o espírito. É por isso que vai dizer Romanos capítulo 8, versículo 1, que você conhece: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Segura aí. Está achando que ser filho de Deus é só se sentir o poderoso? Sai cantando aí: me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Olha, para isso tem muita gente querendo. Mas você sabe que o filho que andou sobre as águas também passou pelo deserto. É coisa de filho. O filho que andou sobre as águas também foi perseguido, foi caluniado, hein? Foi açoitado. É coisa de filho de Deus, hein? Tem os filhos de Deus hoje aí que não quer passar os processos A Bíblia diz que o filho foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Por que carregar esse nome? Filhos de Deus. Deus maiúsculo ali, amém? Não é Zeus.
Zeus tem um monte de filho por aí, o negócio aí, aquela bagunça. Filho de Deus. Aí, como filho de Deus, Paulo vem orientando os amados irmãos, porque tinha umas coisas ali querendo tomar de conta. Tinha umas coisas querendo se apresentar na igreja em Roma. Aí Paulo está dizendo: ei, ó, deixa eu dizer uma coisa. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. E por quê? No versículo de número 10 adiante, ele diz assim, ó: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vamos entender isso aqui, amém? Vamos entender isso? Porque se Cristo está, diz que a carne está morta por causa do pecado. O pecado matou. E por isso nós vamos ter aquela coisa que Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas, que a obra da carne, ela vai ser evidenciada. Porque está morta. Mas Deus veio para, por intermédio de Cristo Jesus, nos trazer a justificação, amém? Porque diz a palavra: mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ninguém aqui escapa, ninguém aqui. Se passar a régua aqui, ninguém. Nem o pregador que está pregando, amém? Tudo corrompido. Paulo diz o quê? Todos pecaram, amém? E destituídos estão da glória de Deus. Por isso eu preciso entender a questão do Espírito. Tem gente que até hoje não entendeu. Está achando que é só falar em mistério? Eu gosto. Está achando que é só pular? Está achando que é só ter os dons do Espírito? Eu gosto dos dons de profecia, da visão, da revelação. É bom e é para nós. Mas não confunda ferramenta de trabalho, que é o dom, com o fruto do Espírito, que dá para nós a identidade de filho, amém? Porque não vem para cá dizer que é filho só por causa do nome não, mas se bater o nome, se bater o olho, é um bastardo, é um criado, é alguém adotado. Deus tem filho, Deus não tem filhos, veja aí, não, aqui não precisa, Deus não está procurando para adotar, Ele já recebeu, Ele está dizendo: eu já dei para vocês, eu já dei o direito, então se porta como filho. Ah, irmão, mas eu prego, amém, glória a Deus. Deixa eu te dizer, dá para pregar e não ser filho, dá para profetizar e não ser filho, dá para falar bonito na oratória bonita e não ser filho, dá para cantar no grupo e não ser filho, dá para participar do hall de obreiro e não ser filho, dá para ser um obreiro carregando os títulos, carregando o rótulo, dá para receber o dom ministerial, ser evangelista, ser apóstolo, ser pastor, ser profeta, ser tudo isso e não ser filho. Aleluia. Mas essa noite que Deus nos cubra, você pode não ter os dons, mas tenha os frutos, porque os frutos é evidência de filhos de Deus, porque aleluia, o Espírito que habita em vós, está escrito aqui, ó: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É por isso que nós não devemos a carne. Se nós estivéssemos aqui para fazer a vontade da carne, nós faríamos aquilo que é agradável. A Bíblia diz assim, que a carne não cumpre a vontade de Deus. Romanos 8, versículo de número, olha o que está escrito aí, 4 adiante: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas mas os que são segundo o Espírito para as coisas do
vai se inclinar para as coisas da carne. Os que são guiados, está na Bíblia, a carne guia, tá? Não tá na Bíblia ou não está? Calma, que você está entendendo a mensagem, amém? Não adianta não, irmão, vir para cá aqui. Um carnal. Abre a boca que quando abre alguém já está clamando por misericórdia que não dá para ouvir. Porque carnal, quando ele abre a boca, do lado de um espiritual, o espiritual já faz logo, clama o sangue de Jesus. Vocês têm que entender essa questão da carne. E tem uns que estão assim exaltados. Eu sei, claro que eu sei. Que até Deus pegar esse barra aqui, hein? Eu tinha um negócio daquele negócio, a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, não tem? Tem uns que é assim, eu sou assim, que você olha para ele e diz, ele é pior do que a dinamite. Que não pode fazer isso aqui que já explode. Não tem jeito assim? O Filho de Deus tem que chamar lá os homens que trabalham com bomba para ficar perto. Porque se ele explodir, derruba o prédio. Se ela explodir, é pior que uma panela de pressão. Está na carne. Eu sei que a natureza, eu disse a alguém esses dias, alguém disse, mas Jesus, ele sabe, ele me entende. Ele entende, mas não aceita. Porque, irmão, esse negócio de estarmos em Cristo e não ter uma vida moldada, trabalhada, e a carne falar mais do que o Espírito, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo e dizer, Deus, eu estou carnal, me converte, trabalha em mim, eu estou desviado. Tem esse negócio não, e tem uns aí, que ele sabe tanto, que quando alguém vai com sabedoria, eu já sei. A questão não é se você sabe, a questão é se tu está obedecendo. Eita, eu não sou mais escravo. Glória. Tá achando que é fácil sair por aí carregando o nome de filho de Deus? E tem uns que é filho de Deus, amém? Não mexe com o irmão não. Pedro era filho de Deus ou não era? Era, mas não estava convertido. Jesus olhou, Pedro, quando tu se converter, confirma aos teus irmãos. Porque eu preciso entender o que está. Entende, irmão? Isso aqui você não vai conseguir pela teoria dos homens. Por que o povo tão confuso? Nada contra. Deus deu sabedoria ao homem para nos ajudar, amém? Mas a ciência do homem, ela não vai nunca pela palavra sem medo de errar. Se tem aqui alguém da ciência, de conhecimento, de sabedoria, estudado, glória a Deus. Mas a ciência do homem nunca vai dar ao homem o direito a qual só Jesus pode dar. A ciência do homem nunca vai trabalhar no homem para o homem chegar ao estágio que Deus quer. Por que não vai dar? Porque a ciência do homem é perdida. A ciência do homem, irmão, ela é defasada como o homem caído. Mas o Filho que veio da parte do Pai, Ele é o perfeito, Ele é o poderoso. Ele sim, é Ele quem trabalha em mim e em você. Por que a sociedade se assusta? Eu tenho certeza. Então, está aqui meu amigo. Só Jesus sabe onde Jesus encontrou ele. Alguém vai olhar, ô pastor Neto, como é que foi isso, hein? Onde é a clínica que tu passou? Que clínica? Quer saber da clínica? Ela é divina. A
sociedade está dizendo que não tem jeito, mas Deus ainda pega o que não era filho e dá o direito de ser filho. Porque a questão aqui não é raça, a questão aqui não é cor, a questão aqui é humanidade. Não importa onde é que está. O diabo está aí dizendo que não tem jeito, mas tem sim. Deus está tirando muitos do mundo, Deus está tirando muitos perdidos e está fazendo se tornar filho. Quantas filhas, quantos filhos que Deus encontrou na porta do bar, quantas filhas, quantos filhos que Deus pegou, aleluia, debaixo, aleluia, glória a Jesus, da escravidão do pecado, perdido, sem direção. Quantos filhos, quantas filhas que Deus foi tirar do altar estranho. Quantas filhas e quantos filhos que está aqui, outrora estava perdido, outrora desgarrado, mas hoje, pela graça que há na pessoa de Jesus Cristo, hoje você sabe quem você é, hoje você entende quem você é, hoje você recebe, e o que você recebe não é do que a sociedade diz, você recebe porque quem veio do alto, ele veio para nos dar. A Bíblia diz, mas aleluia, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Você já recebeu, e se você já recebeu, se porta como tal, se porta como a tal, porque nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, precisamos representar o céu, precisamos representar a Deus, precisamos representar o reino, precisamos representar o Pai, precisamos representá-lo como Ele é. Você representa o céu na terra? Ou tu é um carnal que a terra já entende quem é tu? Você representa o céu na terra? Eu não estou dizendo aqui não, aqui tem gente que representa o céu até bonito. Eu quero ver lá fora. Jesus veio. Segura aí, viu? Segura. Vai apertar, mas é para melhorar, amém? E eu não estou falando de ordem eclesiástica não, porque hoje tem uma turma que acha que tem... Eu vou falar, aleluia, eu vou para o céu, você vai também? Amém? Então segura. Lá no céu vai chegar filho, não bastardo. Vinde benditos do meu Pai. Eu não estou dizendo aqui porque tem gente que acha assim, para representar o chamado de Deus tem que ser pastor, tem que ser evangelista. Nada disso, irmão. Estou falando de você ser em Cristo, quem você deve ser. Quando Jesus veio, Jesus deixa o céu de glória. A Bíblia diz o quê? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando aqui ele estava como filho, a palavra do Senhor vai dizer que ele era Deus, mas não ousou ser igual a Deus. Pelo contrário, antes ele esvaziou-se de si, ele se esvaziou. Meu Jesus, se esvaziou de si mesmo para quê? Se esvaziou, amém? Então eu já aprendi com Jesus, que os filhos de Deus não andam inchados. Filho de Deus tem que se esvaziar, não é isso? Se esvaziar. Paulo vai dizer, vamos ver isso aqui. Calma, nós estamos andando como filho. Eu preciso. Olha o que Paulo vai dizer aos amados irmãos em Filipenses capítulo de número 2, versículo 6 adiante. Que sendo, vou pegar aqui vou pegar o 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Se eu sou filho, a Bíblia diz que eu tenho que ter o mesmo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a, mas fez, a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo sendo obediente e a morte em morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. A Bíblia diz que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus tinha toda a autoridade na terra, amém? Todo poder, amém? Teve um dia que o negócio apertou que Pedro falou: Jesus, vou te ajudar. Espera aí, Jesus, já pegou a espada. Jesus disse: ei, Pedro, guarda essa espada aí. Ô Pedro, se eu quisesse agora, Deus, eu poderia orar ao Pai e Ele mandar uma legião de anjos, mandar 12 legiões de anjos e resolver o negócio aqui, amém? O Pai estava no controle, mas Pedro disse, Jesus falou: ô Pedro, fica tranquilo, não confunde a coisa. Guerra para ele viver como filho de Deus, ele não poderia viver como homem carnal. Porque nós temos filhos de Deus aí, quando o céu manda descer, não, meu sangue esquenta, então esfria ele, meu amigo, esfria ele, minha amiga. Glória. Que filho também de Deus, tem hora que o céu vai falar assim: você tem todas as palavras, mas você não vai abrir sua boca. Porque tem hora que o filho vai ter que entender que ele vai passar como, olha, foi a Bíblia quem diz, amém? Foi como um cordeiro, foi levado como um cordeiro mudo. Aleluia. E filho de Deus, irmão, tem que aprender a hora de falar, tem que aprender a hora de abrir a boca e a hora de não abrir. Ele fecha porque sabe que o Pai vai falar por ele, o Pai vai falar por ela. Porque o mundo está aí, nós estamos vendo muitos aí carregando o nome de título de filho, mas não era filho. Porque quem é filho de Deus não traz escândalo aos céus. Quem é filho de Deus honra os céus. Quem é filho de Deus honra os céus e honra por onde passar. É apertado ir para o céu, né? Por isso tem um monte de gente que não quer vir, que tem que se tornar filho. E quando nos tornamos filho, quem é que manda na casa? O pai ou o filho? Oi? Ei? Ó, o filho podia falar: eu não vou tomar esse cálice não. Mas na angústia dele, sabe o que ele fez? Foi para onde? Foi para o Getsêmani. Tá achando que ser filho é só ver paralítico andando? Ressuscitando os mortos. E na hora do cálice, quem é você? Oi? E na hora do cálice, o que é que você está fazendo? Hã? E na hora de fazer aquela oração assim, ó, declarar para ele qual é a vontade. Qual era a vontade do filho? Passa de mim, mas que todavia seja feita a tua. A vontade do filho é que o cálice passe, mas a vontade do pai é que ele toma. Aí ele ora e ele diz: Pai, eu tenho um desejo, se tu quiser tu pode me livrar disso aí, mas se é necessário passar, todavia seja feita a tua vontade. Porque hoje tem muitos filhos de Deus que Deus não pode tirar nem sequer um broche. Se tirar o broche, ela já não é mais filha, ele já não é mais filho. Se Deus tirar, eu vou falar, porque hoje tem muitos filhos de Deus aí que já são tão autossuficientes, tão dependentes, que vai para onde quer, faz o que quer, mas na hora que o caldo engrossa, rapidinho sabe chamar o pai. Então te alinha, te apruma, entra na vontade do pai e viva a vontade dele. Sabe por quê? Ei, ele tinha sim o cálice para o filho, mas ele não deixou o filho só. O filho não tomou o cálice só, ele está junto com o filho. Deixa eu te dizer, o pai não te abandona, o pai não te deixa só, o pai é contigo. Viva a vontade do pai, ainda que chorando, ainda que gemendo, mas o pai está contigo. O pai te conduz, o pai te direciona. O pai está dizendo: se você é filho, viva a minha vontade. Glória a Deus.
O mundo não vai entender isso, porque o mundo está na carne. A carne não precisa buscar nada da parte de Deus. A carne não vai ensinar a orar. A carne, irmão, a carne é terrível. A carne não nos leva ao conhecimento da profundidade desse Pai. Eu preciso entender que o Filho veio para me fazer ter uma comunhão com o Pai, a ponto de eu conhecer de fato o Pai como Ele é. Tem gente que conhece mais Paulo do que o Deus do Paulo. Tem gente que conhece o João, mas não conhece o Deus de João. E não é isso, o evangelho não é isso, irmão. Amém. Por um período da minha vida eu carreguei um trauma. Eu tinha ódio da palavra Pai. E você sabe quem me ensinou a amar a palavra Pai? Foi o Pai. Eu crente, cheio de Deus, guardando umas coisas dentro de mim. Porque Deus é lindo, né, irmão? Tem coisa que Deus fala, tá guardadinho. O pastor não vê, mas eu vejo, Leandro. Eu lá cantando. Pai, segura em minhas mãos. Pai, segura em minhas mãos. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minhas mãos. Pai, segura em minhas mãos. Pai, segura em minhas mãos. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minhas mãos. Aí o Pai. Mas tu não gosta da palavra Pai. Quando fala a palavra Pai, te dá um sentimento, tu guarda pra você, mas eu sei que tu ainda não foi curado. Aí o Pai disse: meu filho, você não tem o nome de filho porque simplesmente o teu pai te fez ser filho. Você tem o nome de filho porque eu, como Deus, te dei o direito de ser filho e dei o direito de teu pai ser pai. Embora a convivência com vocês nunca houve, nunca aconteceu, a história foi de marcar a sua vida, mas precisava ser dessa maneira. Mas eu preciso te libertar dessa coisa que está dentro de você, porque filho de Deus, irmão, é trabalhado por dentro, não por fora. Quando nós somos trabalhados por dentro, aí nós começamos a apresentar o que o céu quer. Porque como filho, se nós não formos regenerados, nós não vamos ter a graça do perdão. Nós não vamos ter a graça não só de receber perdão, mas também de perdoar. Porque como filho nós precisamos entender que não só cabe receber perdão, mas também cabe perdoar. Tem muitos filhos dizendo: pai, por que ainda não aconteceu? O pai está dizendo: porque tu ainda não perdoou. Mas se tu aprender como filho, lembra do filho no Calvário? Diz a palavra que ele intercedeu por transgressores. E diz a palavra que ele olhou para aqueles homens que o perseguiu, para aqueles homens que aleluia, que o colocou no Calvário, para aqueles homens que atingiu ele. Quando ele olha para eles, ele diz: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Sim, eu sei que tem gente aqui nessa noite que o céu está tratando com você, e está tratando sim pela palavra. Porque nessa noite você não só vai carregar o nome de filho, mas você vai se portar como filho. Você vai andar como filho, vai falar como filho, vai agir como filho, vai ser filho de verdade. Não só filho no título, mas filho na identidade. Porque diz a palavra: porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não está preso, você não está detido, você não está algemado. Nós estamos livres porque conhecemos a verdade do Pai. E o Filho disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Oh, a levar a súria. Nós não nos portamos como escravo, mas nos portamos como o Pai quer que nós nos portemos. Porque a carne, ela tira de nós
esse direito de ser quem Deus quer que nós seja. Porque o pecado, ele domina a carne, amém? Então a carne dominada pelo pecado, isso é coisa séria. A carne dominada pelo pecado, ela não pode fazer nada se o filho não chegar para libertar. Porque nós temos um corpo, amém? E os desejos, os sentimentos que estão nesse corpo, nesta carne, se for as obras da carne não é espinho na carne. Obras da carne não é espinho na carne. Espinho na carne é diferente de obra da carne. Obra da carne me leva a pecar contra Deus. Espinho na carne, pelo contrário, me leva para o altar de Deus. Espinho na carne me leva a buscar Deus. Espinho na carne me leva a orar. Espinho na carne me faz buscar o céu. Obra da carne não. Obra da carne me tira do altar. Obra da carne, o que é obra da carne? Mentira, lascívia, adultério, essas coisas que estão dentro do coração do homem que ainda não foi regenerado. Porque quando Cristo chega, o coração deixa de ser um coração maldoso e passa a ser um coração bondoso. Porque tudo que somos de bom não se diz respeito a nós, mas se diz respeito a Ele. E se hoje nós somos resposta para a sociedade, não é o homem na sua sabedoria que nos faz ser a resposta para a sociedade, mas é Cristo, aleluia, que no Calvário nos libertou e hoje nós estamos como filho. E sem medo de errar. Uma vez nós vivenciando isso, nós estamos prontos para ser quem Deus quer que nós seja nessa terra. E veja bem que quando o filho veio e o filho não veio para representar a religião, porque a religião já estava defasada. Lembra dos fariseus? Lembra dos saduceus? Lembra dos escribas? Mateus capítulo de número 23, quando você chegar em casa você lê que ali os homens estavam todos corrompidos e perdidos. E se Jesus fosse andar conforme eles, Jesus não ia apresentar a mensagem que o Pai queria que apresentasse para a sociedade. Você é representante dos céus. Mas o pastor não me ungiu, eu não estou falando disso. Ah, mas eu não faço parte do corpo do ministério. Eu não estou falando disto. Eu estou falando de você ser quem os céus quer que você seja. E para você ser filho de Deus, você é filho até debaixo d'água. Ai, glória. Honre o Pai, assim como o Filho o honrou. O filho não buscou glória nesta vida porque ele entendeu que ele tinha que glorificar aquele que o enviou para esta vida. Você foi chamado para glorificar o Pai, não receber glória do Pai. Você foi chamado para ser representante dos céus. E por onde você passar, você pode até não ter nome, pode até não ter dinheiro, pode até não ter fama, mas você tem uma graça. E quando alguém olha, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai alguém que quem guia ele não é a política, quem guia ele não é a sabedoria humana, quem guia ele não é o sistema do mundo, quem guia ele não é a corrupção da terra, mas quem guia ele é o Espírito Santo de Deus. Porque para os filhos ele enviou o Espírito. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu guia não é a tua mente, o teu guia não é a tua sabedoria, o teu guia não é a tua esperteza, mas o teu guia se chama Espírito Santo de Deus, se chama o Consolador. É Ele quem guia. Se é filho, quem te guia não é você mesmo, quem te guia não é a tua autoconfiança, quem te guia não é a tua sabedoria, quem te guia não é o teu entendimento, quem te guia é o Senhor, quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Vamos lembrar que lá no Éden, Adão caiu do seu eu. Aleluia. Lá no Éden, Adão foi dar ouvido a quem não devia ouvir, e passou a confiar em quem não devia confiar, e a queda foi grande. Mas fica tranquilo, porque se lá o espírito da mentira derruba o homem, aqui o Espírito da graça levanta o homem e faz o homem ficar de pé. Porque lá no Éden o homem só tende a cair, mas por intermédio do Calvário a tendência é colocar de pé. Quem te coloca
de pé é o Filho, quem te sustenta é o Filho, quem te toma pela mão é o Filho, e diz: vem irmão, vem irmã, vem irmão, vem irmã. Tem um Espírito, você já recebeu o Espírito Santo, você já recebeu o Espírito Santo, você já recebeu, porque nós recebemos o Espírito. Não seja ignorante. Lembre que para habitar em você não é mais as mazelas do mundo, é o Espírito Consolador que foi enviado. É o Espírito Consolador que está em mim, está em ti, para nós correspondermos e assim falarmos, clamarmos: Abba, Pai. Paizinho. Se expressar com afinidade. Pai querido, Pai amado, Ele quem nos leva, pelo que clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Há um Espírito em você, há um Espírito em mim, o Espírito está em nós. Ele testifica: é filho, é filha, é filho, é filha. O Pai está no trono dizendo: deixa eu ouvir o filho, deixa eu ouvir a filha. Ele ainda responde oração de filho, ele ainda responde oração de filha, ele ainda responde oração daqueles que estão orando na terra. Lembre que o teu Pai está no céu, você é o filho na terra, você é a filha na terra, que Ele tem prazer de te atender. Fale com Ele como Pai, porque como Pai Ele te atende, como Pai Ele te socorre, como Pai Ele vai suprir, como Pai Ele muda o cenário. Tem choro, tem, mas tem consolo por filho. Tem dor, tem, mas tem refrigério por filho. Tem deserto, tem, mas depois desse deserto Ele diz que vai te servir ao céu. O céu vai te sustentar. Então lembre de uma coisa: se na terra está faltando alguém, no céu nunca vai faltar. Lembra que tem um Pai celeste, tem um Pai divino, tem um Pai soberano, tem um Pai poderoso que atende. Diz o apóstolo Paulo: aleluia, por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele disse que Ele é poderoso para responder, para atender os nossos pedidos, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. E se o pastor me permitir, posso orar pela igreja, pastor? Coloquemos em pé, deu para entender que Deus cuida, que o Pai está aqui dizendo: eu velo da tua vida como o teu pai terreno não pode velar. Lembra que eu disse que eu carreguei por anos o trauma da palavra pai? Eu tinha ódio da palavra pai, eu não queria saber da palavra pai, porque quando se falava do meu pai era como se falasse de um monstro, por tudo que eu ouvi. Mas o Pai Celestial me curou. Hoje o que eu queria era ter o direito de ter a oportunidade de ver o Pai que eu nunca queria ver na vida e dizer para Ele: me perdoa, e eu também te perdoo. Mas 2003, prove a Deus prepará-lo e levá-lo. Mas hoje eu digo para você: não só eu, mas uma casa foi curada. Hoje eu, meus irmãos, minhas irmãs, todos curados. Eu tenho um irmão mais velho que a vontade dele era ser policial só para um dia encontrar o meu pai. E ele carregava consigo esse pensamento: quando eu ver ele, eu extermino a vida dele. E ele não gostava quando falava pai, o ódio já se expressava na fisionomia dele. Hoje não, pastor Leonardo hoje fala pai com alegria, porque o Pai Celestial tratou conosco e nós entendemos o que é ser filho de Deus. Tu não és qualquer um, tu és filho de Deus. Tu não és qualquer uma, tu és filha de Deus. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. E Deus vai ser pai na vida de alguém aqui, de uma maneira que Ele vai mostrar para você o que é Ele te atender como pai e mudar todo o cenário da sua vida. Eu não lhe chamarei para a frente, mas daí mesmo, qual é a causa que te traz perturbação?
Qual é a causa que tem mexido com o seu interior, que tem mexido com o teu coração, e você precisa de ver Deus Pai trabalhar? Traga ela em memória, porque nesta noite o Pai te visita. Mas o irmão nem veio aqui, nem pegou na minha mão, nem falou umas coisas para mim assim, de revelação. Não, hoje o céu não quer fazer isso. Se ele me mandar eu faço, mas ele não quer. Hoje ele está falando na palavra com você. Ele te achou, ele te encontra aí, ele te vê aí. Traga essa situação que você deita com ela, levanta com ela. Você sabe que tem coisa aí que precisa mudar. Você sabe que tem coisa aí que não é coisa de filho de Deus, não é coisa de filho de Deus. Você sabe que tem uma mente aí que está sendo atacada, mas ele está dizendo: eu vou te dar uma mente diferenciada, homem. Eu te darei uma mente diferenciada. É manto de camassúria. Você não vai sair daqui com outro pensamento. O inimigo fala muitas coisas, mas hoje você vai sair daqui como filho, vai sair como filha. Você não vai sair por aquilo que o inimigo está falando, você vai sair por aquilo que Deus já diz quem é você. Eu não quero saber o que estão buzinando no teu ouvido, mas eu vim hoje para te dizer: tem filho de Deus, tem filha de Deus aqui, e você não está escravo, você não está escravo. Por isso não vai andar em temor, não vai andar em medo, mas vai andar liberta, porque o Pai sabe quem és tu. Tem alguém essa noite que está distanciado, que está afastado e queira se reconciliar? Tem alguém essa noite que está como filho pródigo, mas que precisa voltar para a casa do Pai? O Pai está aqui para te receber como pai. Você quer ser recebido como filho? Se queres, venha para a frente. Se tem alguém que precisa se reconciliar, faz tempo que você está distante, mas precisa ser recebido como filho. Ei filho, o Pai está aqui hoje dizendo: as portas estão abertas da casa. Ele nunca deixou de ter pai, você nunca vai deixar de ser filho. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, que Deus dê outra oportunidade. Tem alguém que queira aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, receber o Filho para poder ser filho também? Tem alguém que ainda não recebeu o Filho? Se você não recebeu o Filho, você ainda não tem direito de ser filho. Não tem direito de ser filho, não é porque eu não quero, é porque você não recebeu o Filho. Para poder ser filho de Deus, precisa ser, aleluia, recebeu o Filho. Por enquanto você é uma criatura, mas se você receber o Filho, você vai passar a ser filho. Você vai passar a ser filha. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, que Deus dê outra oportunidade. Mas curva a tua cabeça. Pai amado e eterno, a tua palavra foi pregada, foi esta que tu me deste, foi esta mensagem que tu deste para compartilhar ao nosso coração. E hoje, como filhos, ó Pai, nós te agradecemos, te rendemos louvor, te rendemos graça. Te pedimos, Pai, que a tua mão continue estendida sobre a nossa vida. Senhor, tu me dizia de tratar de coisas que só o Senhor quem sonda. Por isso, Pai, tira o peso que está sobre o ombro de alguém nesta noite. Senhor, é noite do Senhor tirar essa prisão, é noite do Senhor quebrar essas cadeias, é noite do Senhor tirar, Senhor, essa algema e dar liberdade para alguém ir na condição de filho para casa, para alguém repousar como filho em casa. Nesta noite, Senhor, toma a alma dessa irmã, a alma deste irmão, a alma desta moça, a alma deste moço. Nesta noite, toma a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, porque como filho e como a filha, Pai, é o Senhor quem dá graça para poder assim fazer a tão grande obra. Sustenta teu servo, sustenta tua filha. Tira o medo, tira o pavor, tira o desespero, tira o desânimo, mas enche ele de vigor, enche ela de graça. Renova da tua unção, do teu poder, da tua virtude de Deus, e executa a tua obra nesta noite. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.